Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está no ar. Estamos começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1h da tarde. A gente quer você aí comentando, curtindo, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número para você mandar mensagens aqui, fazer perguntas aos nossos entrevistados de hoje. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Segunda-feira, início de semana, vamos aqui com saúde, com empenho, com dedicação e vamos montar a mesa do programa Gente que Fala com os nossos convidados que vão tratar, vão debater e analisar os temas propostos por aqui. Lilian Schiavo, presidente nacional da Organização Brasileira de Mulheres Empresariais, ela é presidente do Grupo de Trabalho Mulheres Industriais do CIESP Distrital Sul. Tudo bem, Lilian? Bem-vinda, boa tarde, obrigado pela presença com a gente mais uma vez. Oi, Mauro, super obrigada pelo convite, boa tarde a todos, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, vamos seguir aqui com as apresentações. Rafaela Manes, publicitária, diretora de desenvolvimento de negócios em mercados de língua portuguesa da Testui, que está em Paris. Tudo bem? Rafaela, boa tarde aí em Paris, né? Tudo bem, boa tarde, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Breno Melo, também com a gente na nossa bancada do programa Gente que Fala de hoje. O Breno é empresário, contador, está em Niterói, Rio de Janeiro. Tudo bem, Breno? Oi, Mauro. Tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. E o Gilson Seikowski, também na nossa bancada. Ele é CEO da Algorithmic Trading, está na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso. Tudo bem, Gilson? Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, 12:01 agora. Eu quero só fazer uma nota aqui, antes do início do programa Gente que Fala, antes do nosso primeiro tema, exatamente. Lilian, a nossa solidariedade do programa Gente que Fala, a todos vocês aí do CIESP Distrital Sul, pela morte do Marco Reis, né, nosso colega Marco Reis, que foi o diretor titular aí do CIESP Distrital Sul, morte dele que aconteceu aí nesse sábado, pegando todo mundo de surpresa, né? Você conversava comigo, né, sobre o trabalho que está sendo realizado agora, com o início do grupo de trabalho Mulheres Industriais do CIESP, e ele empolgadíssimo com isso, e, enfim, essa notícia triste nesse momento de empolgação. E fica aí a nossa solidariedade para vocês todos. Muito obrigada, Mauro. Realmente foi muito impactante essa notícia, porque o lançamento foi justamente no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, teve a solenidade, o jantar lá na Fiesp, e o Marco e a Selma, que são os idealizadores desse GT Mulheres Industriais, eles estavam muito felizes, porque eu falo que são sonhos que se realizam, e depois eu vou contar mais um pouquinho sobre isso para vocês. Mas super obrigada pela solidariedade. Então vamos lá, 12:03, o nosso primeiro assunto desta segunda-feira, para falar do Oscar, né, gente? O Oscar que sempre chama a atenção do público por diversos motivos, né? Mas a premiação de ontem destacou a ausência de mulheres nas principais indicações e a premiação de um novo formato de cinema. O primeiro caso virou até piada na apresentação de Jimmy Kimmel, que citou que James Cameron não foi indicado pela direção de Avatar porque devem ter achado que ele era mulher. Quanto ao segundo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, foi o grande vencedor da noite. Queridinho da chamada geração TikTok, o filme tornou-se popular e inovador ao trazer para o cinema referências a filtros, piadas e memes das redes sociais. Lilian, eu começo com você a respeito desse tema. São 95 edições do Oscar, apenas 7 mulheres indicadas ao prêmio de melhor direção durante esse tempo todo.
quase um século, e a gente aqui, né? Por que ainda precisamos falar de ausência de mulheres no Oscar? Porque precisamos falar da ausência de mulheres em todas as situações, em todos os cargos de liderança, não só no cinema, na política, nas empresas. No dia 8, né, que foi o Dia Internacional das Mulheres, muita gente celebra, comemora, acho que é dia de vamos ganhar brindes, descontos, flores, bombons, mas, na realidade, o que se comemora no dia 8 de março é uma luta de mais de 100 anos, né, que começou justamente com as operárias, que faziam greve e lutavam por redução de jornadas de trabalho, que na época eram de 14 horas, direito ao voto e igualdade salarial. Então, a gente vê que a questão das mulheres, Mauro, não é no cinema só. E até eu queria contar para vocês que eu conheço algumas cineastas mulheres aqui no Brasil, que são muito talentosas, que teriam condições de receber prêmios, não só aqui, mas também no exterior. E, infelizmente, eu tenho a impressão que esquecem, é meio que a piada, esquecem das mulheres. E que se também olham o nome de mulher, não prestam muita atenção no produto, no filme que foi realizado, porque não é possível. As mulheres têm muito talento, né? Rafaela, se olhar sobre esse tema, chamando atenção nessa questão do Oscar, né, pela ausência de mulheres e o mesmo questionamento, né? Por que a gente aqui, 95 anos de Oscar, a gente precisa falar sempre de ausência de mulheres nessa premiação? Realmente, como a Lilian colocou muito bem, não é só no Oscar, a gente vê em todos os setores, hoje em dia, na parte profissional, que infelizmente, em todos os países, né, na maioria, eu acredito, a gente tem essa diferença que não deveria existir, mas que infelizmente existe, e em certos setores ainda mais, quando a gente fala de tecnologia, né, é um setor que infelizmente a maioria dos homens estão dominando e que existe muita mulher competente, mas que elas não têm espaço, né? Diretamente eles associam mulher a talvez uma incapacidade e que acaba tendo esse reflexo, é como no Oscar. Então, é algo que está muito presente e acaba sendo triste, né? Hoje em dia, a gente precisa sempre voltar com esse assunto que é a competência da mulher no mundo profissional. E aqui nós temos os dois exemplos de vocês, né? Rafaela e Lilian, ocupando aí os seus espaços, né? Defendendo posições. A gente já vai falar mais a respeito disso ao longo dos temas no programa. Breno Mello, o mesmo questionamento, a ausência das mulheres no Oscar e essa piada feita pelo apresentador, né, dessa edição, o Jimmy Kimmel. É lamentável, né, Mauro? Como nossos colegas acabaram de falar, infelizmente é um assunto que a gente ainda tem que estar tratando, porque não deveria, a gente não deveria mais estar comentando, tendo em vista que hoje as mulheres têm um papel super importante, tanto na política, tanto em outro setor, na minha área de contabilidade, como em diversas outras áreas. Então é triste a gente, mais uma vez, estar comentando sobre um assunto que não deveria nem estar em pauta. Sim. Vamos seguir aqui. Gilson, seu olhar sobre esse tema. No mínimo lamentável. Hoje tá virando uma cultura aí, tudo que é ruim virar piada, né? Eu acredito que existe muitas mulheres em cargos importantes e muitas mulheres competentes que não assumem devidas funções dentro de organizações devido a simples preconceito, ao simples fato de a pessoa que está ali, o proprietário, o presidente, achar que as mulheres não têm capacidade de exercer tal função. Meio-dia e 8, pessoal, vamos seguir aqui para mais um tema aqui do programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. E é o seguinte, Lilian, vamos tratar então do Ciesp Distrital Sul, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo.
O CIESP, no Dia Internacional da Mulher, no dia 8, teve lá a sua solenidade na Fiesp, na sede da Fiesp na Avenida Paulista, para o lançamento do grupo de trabalho Mulheres Industriais. Coordenado por você, por Rita Campagnoli e Selma Oliveira, esse grupo tem como objetivo direcionar e trabalhar todo o potencial das mulheres empresárias, aliado à sua sabedoria, intuição, proatividade e sensibilidade para alavancar os resultados das empresas. Além disso, busca disseminar oportunidades, estimular novos negócios para as indústrias e trazer mais associados também para a entidade. Como é que surge essa necessidade de criação do grupo de trabalho Mulheres Industriais, Lilian? Nossa, Amaldo, você sabe que eu sou uma pessoa que eu acredito, eu tenho muita fé, né? Eu acredito muito em Deus. E eu costumo dizer, minha formação, você sabe, eu sou arquiteta, e eu brinco, né? Na verdade, eu digo que eu sou uma arquiteta que derruba muros para construir pontes entre as mulheres, empresas, organizações e países, e que eu sou proprietária de uma indústria, que é uma indústria que transforma sonhos em realidade. E aí, com essa história do sonho, em 2019, o Ministério de Relações Exteriores da Argentina me convidou para um evento que era sobre o Mercosul. E aí eu fui para lá sem entender direito o que é que eu iria fazer lá. E foi criada, então, a Convergência Empresarial de Mulheres do Mercosul com presidentes dos 4 países, né? Então, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E eu fiquei como referente Brasil. E nessa convergência, eles têm uma particularidade. A gente não fala de CPF nem de CNPJs. São associações, organizações setoriais, câmaras de comércio, entidades patronais. E aí eu voltei com essa missão de fazer uma paridade, né? Do jeito que existia na Argentina, fazer aqui no Brasil. E aqui no Brasil encontrei mulheres do agro, do comércio, encontrei as mulheres em todos os setores, e não encontrei uma rede chamada Mulheres Industriais. E eu passei, olha só, desde 2019 até agora, procurando a rede de mulheres industriais para conversar com os outros países. E aí, um dia eu vou num evento em São Bernardo do Campo, e foi uma coincidência incrível, estava o Marco e a Selma, e eles começaram a conversar comigo, depois marcaram um café e me convidaram para presidir um GT chamado Mulheres Industriais. Pensa na minha alegria, quando eles contaram o nome do GT, eu falei, olha, eu sempre busquei esse grupo de mulheres industriais no Brasil, e eu nunca imaginei que eu ia encontrar, mas que eu estaria à frente desse grupo, liderando esse grupo, né? Então, eu agradeço muito ao Marco, à Selma, pelo convite, é uma honra gigantesca iniciar esse trabalho junto com a CIESP. Quem que já está com você nessa jornada e quais são as atribuições desse grupo de trabalho Mulheres Industriais do CIESP Distrital Sul? Então, esse GT começou com o diretor, né, o Marco Reis, a Selma Oliveira, que é a minha primeira vice-presidente, a segunda vice-presidente, a Rita Campagnoli, e, por incrível que pareça, a Rita Campagnoli e eu fundei essa convergência empresarial aqui no Brasil, convidei a Rita para ser a minha vice-presidente, Rita Campagnoli, que é CCX. E agora, justamente nesse GT Mulheres Industriais, a Selma conversando comigo, fala assim, Lili, então, eu vou ser a primeira vice-presidente, a segunda, você conhece a Rita? Eu falei, a Rita, não só conheço, como a gente já trabalha junto, então vamos continuar juntas também nesse GT. E um dos nossos maiores focos é justamente internacionalização de empresas, né, que é o que nós mais trabalhamos. Incentivar as mulheres a serem donas do próprio negócio e também incentivar as mulheres a exportar. E eu sempre falo em independência financeira das mulheres e de como é bom quando a gente pensa que a gente vai ganhar em outra moeda. Mas você não gostaria, Mauro, de ganhar, receber em dólares, em euros? Eu acho que essas oportunidades, elas devem ser criadas e a gente tem que ajudar as mulheres, né? Ou seja, dando cursos de capacitações, levando pela mão nas feiras, nas missões. Agora a gente vai ter o Expo Peru, que também eu estou organizando junto com o governo do Peru,
e espero contar com a presença de todos vocês, incentivar realmente esses negócios internacionais entre os países. Sim. Agora, as formações de vocês, não é, Lilian? Você, a Rita e a Selma, você é arquiteta, a Selma é psicóloga, né? A Rita eu não sei qual que é a formação dela. E a importância, né, desse leque aberto também em busca das mulheres que vão participar desse trabalho. Então, eu sempre falo que internacionalista, né? Eu me considero uma internacionalista, nós somos muito ecléticos, né? Então, eu sou arquiteta, engenheira de segurança e administradora hospitalar. A Selma é psicóloga. A Rita, eu acho que ela é alguma coisa social, que eu não lembro direito a formação, mas é alguma coisa social. O que leva as mulheres a ingressarem nesse mundo de exportação? Eu falo que, em primeiro lugar, uma curiosidade imensa e uma coragem gigantesca, porque a maior parte das mulheres que eu conheço que exportam, elas não têm a formação em comércio exterior. Você consegue entender muito em trade, você vai conseguir essas mulheres. Mas no dia a dia, por exemplo, eu posso ter uma agricultora de uma empresa familiar que exporta café, né? A formação dela provavelmente não tem nada a ver, talvez tenha a ver com a agricultura, né? Mas o grande recado que eu deixo é que para exportar e para entrar nesse mundo de internacionalização de empresas, você tem que ter, eu falo, a curiosidade de aprender todos os dias. Sabe assim? Ser um aprendiz constante, uma eterna aprendiz, e você aprender e buscar informações. Porque uma das barreiras que as mulheres têm é essa coisa de, eu não estou qualificada, né? Eu não tenho essa qualificação. Só que se todo mundo esperar a qualificação, provavelmente o nosso país vai parar. Então, para que a roda da economia gire, a gente tem que contar com a capacidade de trabalho independente da formação. Mas certamente um dos objetivos do grupo de trabalho é apontar o norte, né? Dar orientação. Sim, então. E essa capacitação, ela é dada pela Rita. Eu tenho uma escola que é uma escola de formação em relações internacionais, que a gente explica muito sobre como fazer negócios com os outros países, né? E essa questão da capacitação, eu faço em todos os eventos, toda vez que eu faço rodada de negócios internacionais, a gente criou um pré-evento que é justamente para capacitar as empresárias a entenderem legislação, entender qual é a cultura do outro país, o que eles se interessam para exportar. Então, a gente faz um mini curso para que elas ingressem nesse mercado, né? A Rita, ela também dá esses cursos de capacitação, tem algumas da OBME também que dão esses cursos, então não tem que se preocupar, porque eu falo, mulheres têm síndrome de impostora, sabe? A gente tem esse problema. Então, se a gente começar, para fazer negócios, eu vou ter que primeiro ter 3 faculdades, 2 MBA, falar 5 idiomas, gente, né? A gente não vai conseguir. E até quero falar para a Rafaela que eu faço parte de um grupo que chama Clube de Mulheres e Negócios de Portugal, que é justamente para fazer negócios entre os países de língua portuguesa, porque a gente entende que as mulheres já têm muita dificuldade para ingressar no mercado internacional e que uma das primeiras barreiras que a gente tem é a de idiomas, né? A linguística, e a segunda barreira, essa questão de síndrome da impostora, que a gente sempre acha que não está qualificado, né? E eu vou dizer que se vocês vissem as pessoas que exportam a maior parte, se vocês forem procurar as qualificações, vocês vão levar uma surpresa. Eu quero ouvir a Rafaela sobre esse tema, afinal de contas, ela é diretora de desenvolvimento de negócios em mercado de língua portuguesa e atua em Paris, ou seja, se lançou internacionalmente para essa missão, para essa tarefa. Perfeito, exatamente. Tudo que a Lilian falou, eu concordo plenamente. No meu caso, por exemplo, quando eu vim para a França, eu não falava francês, então a gente tem que arriscar, a gente tem que fazer o possível, ainda mais estando num outro país que não é nossa cultura, que não é o nosso idioma, acaba realmente sendo um esforço duplo, mas também a gente vê todos os benefícios também do Brasil, né, de ser brasileiro. Então, eu acho que quando a gente vem aqui para um país, como no meu caso,
é uma oportunidade de aprender duas culturas diferentes, tanto, né, no âmbito pessoal quanto na parte profissional, e a gente acaba tendo uma ideia das boas coisas dos dois países e a gente tenta colocar tudo isso junto e utilizar da melhor maneira no nosso meio profissional e no nosso meio pessoal. Então, eu concordo, no meu caso, hoje em dia, com a Testui, eu trabalho com a parte comercial de desenvolver, implementar essa empresa francesa no Brasil, então é um pouco a parte ao contrário, né, da Lilian, e também não é a minha formação, eu sou publicitária, né, então realmente tudo que ela for tem o maior sentido. Se a gente esperar ter todas as qualificações possíveis para se sentir seguro, para tentar um mercado novo, seja em outro país ou seja mesmo no Brasil, isso nunca vai acontecer, né? E eu acho que existe muito isso de todos nós, e principalmente as mulheres, a gente acha que nunca é o suficiente, né? Às vezes a gente vê uma oferta de trabalho e o salário é muito. Então, não vou nem tentar. Nem, tem, né, essa cabeça, essa educação. Infelizmente, a gente cresceu no mundo que a gente aprendeu a ser dessa maneira. Então, o ideal é ter pessoas como a Lilian para mudar a ideia dessas mulheres, a cabeça, mostrar que não, que elas têm que tentar, que elas vão aprender, elas vão errar, elas vão cair, elas vão levantar. E se elas tentarem e tiver alguém que possa instruir, como no caso, esse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo, com certeza já vai ser metade do caminho andado. Então, eu acho que é um projeto muito, muito, muito bacana e que as mulheres precisam desse incentivo realmente para ter um empurrãozinho aí na carreira. Então, eu acho muito, muito bacana mesmo. 12h20 no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Rafaela, eu vou continuar com você no próximo tema para dizer o seguinte, que desde 2020, com os problemas criados pela pandemia, muitos processos seletivos aderiram ao modelo de avaliação online. E o que era uma alternativa emergencial chegou para ficar. Hoje as provas de muitas universidades são elaboradas em parceria com a Testui, empresa especializada em digitalização e monitoramento de avaliações à distância, assegurando eficácia e credibilidade na triagem, além de praticidade, inclusão e segurança. O que é a Testui e como é que isso ganhou corpo, então, ao longo da pandemia, esse trabalho de avaliações à distância, Rafaela? Bom, a Testui é uma empresa francesa, que ela já está no mercado há 8 anos, e a princípio ela foi criada para digitalizar as provas, realmente tirar do papel e que tudo seja feito no computador. Com a pandemia, a empresa acabou se especializando na segurança e no monitoramento das provas à distância. Então, todos nós sabemos que a pandemia acelerou todo esse processo de digitalização das provas, e foi nesse momento que a Testui veio para o Brasil. Então, a Testui chegou no Brasil realmente no início da pandemia, e o que aconteceu é que diversas instituições, principalmente as instituições públicas, utilizaram a Testui, a princípio, para as provas à distância, só que eles viram também todos os benefícios que existem. Então, eles viram, por exemplo, em todos os processos seletivos, antes os candidatos precisavam gastar dinheiro com transporte, muitas vezes eles precisavam também dormir uma noite numa cidade específica, então tinha um gasto que muitas pessoas, infelizmente, não tinham condições. E a partir do momento onde você dá a possibilidade do candidato fazer isso da casa dele, onde ele não tem que mudar a rotina, não tem que talvez pegar um dia de estudo ou de trabalho, acaba até tornando uma inclusão, onde muitas pessoas podem participar desse processo seletivo e tentar, então, uma vaga. Então, as universidades viram o benefício das provas à distância, porém, eles viram também que existe a questão da credibilidade. Então, que para uma instituição ter as provas à distância por todo o período, não só na pandemia, é muito importante eles utilizarem soluções específicas que vão garantir o quê? A segurança. Então, que o aluno está sendo monitorado, que ele não consiga sair do computador dele, então aquela prova está bloqueada na tela, que depois a instituição tem acesso a essas imagens, e é muito importante que tudo isso seja de acordo com as leis de proteção de dados, que a gente sabe que é um assunto muito pertinente. Então, a Testui ganhou força no Brasil em relação a essa possibilidade do candidato fazer provas à distância
com segurança. E uma outra coisa que é um grande diferencial é o offline. Quer dizer, com a nossa solução, se o candidato estiver numa região do Brasil que a internet é instável e ele não tiver mais conexão, ele vai poder continuar a prova, porque ela já foi descarregada dentro do aplicativo, do software. O monitoramento continua acontecendo, então a captação de áudio, a captação de vídeo. Quando ele termina, ele pode compartilhar a internet do celular e tudo vai ser enviado. Então, a ideia é que em países como o Brasil, onde muitas pessoas não têm internet estável, eles também possam ter a mesma oportunidade e utilizar a ferramenta que todos os candidatos utilizam. Eu ia chegar nesse ponto, a questão dessa dificuldade do acesso, né, num país com tantas diferenças como nós temos, né? O fato de ter esse trabalho online, ou seja, o descarregamento, aí ele executa a prova e depois envia, é uma chance de promoção de igualdade, né? De condições de competição. Exatamente. E foi aí que nós vimos que o Brasil era um dos públicos-alvos da TESP, porque o Brasil é uma referência em educação pelo número de instituições, pelo número de alunos e também por instituições com muita qualidade, professores, etc. O EAD já tinha começado no Brasil antes da pandemia e a gente percebeu que, apesar dessa referência, de tantas pessoas estarem interessadas na educação, a gente tem esse problema de internet, que infelizmente em muitos lugares do Brasil a internet não é estável ou até alguns lugares não tem internet. Então é a possibilidade do aluno, um dia antes, ele vai até a cidade mais próxima, ele descarrega essa prova. No dia da prova, ele só vai compartilhar a internet do celular, ele vai precisar para se conectar, depois ele faz a prova em offline, conecta e a prova é enviada. Então realmente é uma inclusão para todos os candidatos, sem deixar de lado a segurança e a credibilidade da instituição, né? Que tem que ter um controle, ter certeza que o candidato foi ele mesmo que realizou a prova e etc. Então, essa é a ideia mesmo. Como é que se assegura, como é que se garante a segurança do envio das informações da prova? Criptografia, você falou em Lei Geral de Proteção de Dados, os dados pessoais que estão inseridos ali naquela avaliação? Perfeito, exatamente. Como funciona? Nós temos a parte da criação da prova, então isso já é muito importante, então que ela é feita numa plataforma onde apenas uma pessoa vai ter acesso com uma senha personalizada, cada pessoa vai ter acesso a uma informação específica, então os professores que criam a prova não olham as questões uns dos outros, quem vai ter acesso à criação não vai ter acesso à correção, então tem toda essa segurança na parte da criação dessa avaliação. Depois, quando os candidatos realizam essa prova, eles estão realizando num aplicativo, então num software que eles fazem o download no computador deles, e a segurança funciona da seguinte forma: o computador deles é completamente bloqueado, então todos os navegadores, aplicativos, imagens, tudo é encerrado, bloqueado, ele só tem a prova na tela cheia, e ele só volta a ter controle do computador quando ele finaliza essa prova. Então, antes disso, ele não vai ter acesso a nada no computador dele, nem os atalhos do teclado. Quando o aluno ele finaliza, tudo é criptografado e tudo vai ser enviado automaticamente para a plataforma. E como funciona a parte de privacidade de dados com as imagens? Porque o aluno é monitorado, então tem toda a captação de áudio, toda a captação de imagem que é feita. Quem vai ter acesso a isso são pessoas específicas que a instituição, né, escolheu para terem acesso a todo esse material, e depois de 2 meses esse material é apagado de tudo, servidor, da plataforma, de todos os lugares. Se o candidato não sentir à vontade, antes disso, ele pode pedir para que tudo seja apagado. Então, a ideia é que tudo esteja nas normas da proteção de dados, LGPD, e eu acho um ponto importante também as instituições no Brasil prestarem atenção que quando elas contratam uma empresa, como no caso a TESP, que não é uma empresa brasileira, é muito importante saber a lei de proteção de dados, da onde os servidores desses países estão. Porque aqui no nosso caso, a França tem as leis de proteção de dados da Europa, são até mais rigorosas que as leis do Brasil. Então, é compatível. Mas muitas soluções americanas, por exemplo, não têm a mesma. Então, é bom as instituições, sempre que aderirem, terem também essa informação sobre a empresa, para depois não ter nenhum problema com os dados dos candidatos.
Muito bem, 12h28 agora, programa Gente que Fala no ar, pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Uma paradinha bem breve aqui, para a gente beber um golinho de água cada um. A gente já volta na sequência com outros assuntos. Olha, hoje é dia 13, quarta-feira, dia 15, começa a declaração de imposto de renda, o prazo inicial aí. Esse é o próximo tema, a gente volta já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 12h30, estamos de volta, programa Gente que Fala no ar, edição de segunda-feira, e você nos acompanha ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Próximo assunto por aqui é o seguinte: o período para o envio das declarações do Imposto de Renda 2023 à Receita Federal começa agora dia 15, quarta-feira, como eu destaquei, vai até o dia 31 de maio. A estimativa é que 39,5 milhões de declarações sejam entregues neste ano. Isso representa um aumento de 8,8% em relação ao ano passado. E como as regras mudam a cada ano, sempre temos antigas e novas dúvidas. Breno, a pergunta primeira que a gente sempre faz todo ano a respeito desse tema é quem precisa declarar. E o que chama atenção aqui é esse aumento de 8,8% em relação ao ano passado. É porque tem mais gente que ganha pouco pagando imposto de renda, né? Porque a tabela não foi corrigida. Seu áudio fechado, Breno, microfone. Dificuldade aí, Breno? Embaixo do lado esquerdo. Opa, agora Mano, tá me ouvindo? Oi? Vamos lá. Pode seguir. Exato, mano, como você falou. Esse ano, para a pessoa que está fazendo a declaração do imposto de renda, ela precisa estar faturando acima de R$ 28.500 por mês. Essa pessoa tem a obrigação de estar declarando imposto de renda. Então, quem está abaixo desse valor mensal, que é em torno de 2.500 e pouco, está isenta. E esse ano a gente tem algumas novidades. Por exemplo, a questão do PIX. É uma questão que o contribuinte que optar pela restituição via PIX, ele vai estar recebendo mais rápido. Mas vale lembrar que a chave PIX tem que estar cadastrada no CPF do próprio contribuinte. Então, foi algumas mudanças que teve. Agora, por que a devolução, a restituição por meio do PIX acaba sendo uma alternativa mais veloz, mais ágil, né, em relação ao tradicional, que sempre foi feito até aqui? Foi a opção que o governo fez, eu acredito que para facilitar mais essas questões, porque a gente tinha muito, na hora de entregar a declaração, o cliente ou a própria pessoa que faz a declaração colocando... a gente via muito caso de cliente voltar, que colocou o dígito da conta inválido, o banco, não o banco que o cliente recebe, colocou poupança ao invés de conta corrente. Então, para facilitar, o governo fez essa opção a partir de agora, a partir desse ano, e ser via PIX, cadastrado no CPF do contribuinte. Acredito que agora esses problemas que a gente vinha tendo nos últimos anos vai facilitar. Inclusive, colocou essa opção de quem colocar via PIX, o prazo vai receber mais rápido do que as pessoas que colocaram sobre conta, TED ou DOC. Bom, o que muda em relação aos meios de declaração, né? A forma de declarar pelo computador, tem que baixar o software específico na Receita Federal, na página da Receita Federal, ou pelo app, também no smartphone. Exato. Os programas já está disponível para a gente poder fazer o download. Lembrando que, como você falou anteriormente, começa a partir do dia 15 a entrega da declaração do imposto de renda, porém já está disponível nas plataformas, tanto no aplicativo quanto no site, para poder baixar esta declaração. E o que é interessante também é que agora você, com acesso ao Gov, você começar a declaração, já deixá-la pré-estabelecida, você com a senha do seu Gov, você consegue importar. Então, logo quando você baixa o programa,
a gente já consegue pegar todos os dados, é óbvio que tem que ter acesso ao Gov, a gente consegue pegar todos os dados e, com isso, só preencher, de fato, os rendimentos, que é isento, que é não tributário. Então, foi uma forma também que o governo fez para poder minimizar, né? Ganhar mais tempo na hora de fazer essa declaração. É o que está sendo chamado de pré-preenchimento, né? O que a gente fazia na importação dos dados no computador, era preciso ter no computador a declaração anterior para importar os dados anteriores, agora isso já vem baixado, já vem pré-preenchido. Mas como é que faz isso? Exatamente. O cliente já pode estar entrando no sistema, por exemplo, agora já pode estar entrando no sistema da Receita Federal, a conta do Gov já está cadastrando. Vai lembrando, mano, tem que ser o cliente ouro ou prata da Gov, do gov.br. Ele já pode estar entrando no seu site ou na sua conta, preenchendo todos os seus dados, como nome, endereço, se houve mudança de endereço ou não, preenchendo os dados que estão lá pré-estabelecidos, e com isso, a partir do dia 15, quando começa a declaração, a gente consegue importar, e com isso já ganha esse tempinho aí que a gente perderia fazendo esse resgate, essa importação. Quais são os cuidados, Breno, para não cair na malha fina? Porque tem gente que, por bobagem, por besteira mesmo, acaba se complicando e depois tem que se explicar para a Receita Federal, o que era evitável, né? Exato. Esse ano é o que a gente sempre fala. A gente precisa ter cuidado na hora de fazer o preenchimento. Pessoa que tem aquele informe de rendimento, preencher, ler, se atentar conforme for colocar os valores. Outra coisa, o médico, o dentista, que você pega a declaração, as informações têm que casar, você tem que entrar em contato com o seu dentista, tem que entrar em contato com o seu plano de saúde para que as informações casem. Não adianta você declarar e o seu médico não declarar. Vai acabar caindo na malha fina. Outra coisa que a gente também fala sobre a questão dos imóveis, a pessoa que tem um bem acima de 300 mil, ela tem que declarar os seus imóveis ou móveis somatório, né? Somar a 300 mil. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter para que não caia, né? A gente sempre orienta aí os nossos clientes. Tem gente que não tem esse ganho anual de R$ 28.500 por alguma razão, perdeu o emprego, não acumulou esse ganho ao longo do ano, mas tem um patrimônio. Tem um patrimônio imóvel, ou carro, ou às vezes até uma caderneta de poupança, enfim. Essas pessoas precisam declarar, mesmo que não tenham atingido o limite ali de ganhos, né? Exato. A pessoa deve procurar seu contador, deve fazer a sua declaração e declarar os seus bens, tanto o que está em caderneta de poupança, quanto também o somatório de todos os bens. Como você falou, carro, imóveis, herança que ganhou, a pessoa precisa estar fazendo a declaração também. O prazo começava em 1º de março. Esse ano está começando 15 dias depois, ou seja, em 15 de março, depois de amanhã. Mas a gente ganhou um prazo maior no final, porque era 30 de abril. E agora foi para 31 de maio, ou seja, houve um aumento do prazo, né? Exato, mas foi como você falou, o prazo era no dia 1º de março até 30 de abril. Neste ano, o governo optou em começar um pouco mais tarde, foi no dia 15 de março, porém estendeu até o dia 30 de maio. E o que a gente pede, o que a gente orienta as pessoas que vão declarar imposto de renda? Para que não deixe em cima da hora. Porque às vezes a pessoa ganhou mais um mês, a gente vamos fazer só no dia 20, no dia 25, e quando vai chegando perto, infelizmente, vai tendo as instabilidades do sistema na hora de entregar, ou tem algum dado que não conferiu, o título de eleitor que exigiu e a pessoa não tem acesso. Então, o prazo aumentou, né? Foi até para o dia 31 de abril, porém, a gente pede sempre para as pessoas que vão declarar imposto de renda que não deixe para o último prazo, não deixe para em cima do dia 30, para que não tenha nenhum tipo de imprevisto. Sim, e os documentos a serem utilizados, né, para o lançamento dos dados exigidos, correr atrás disso o quanto antes. Informes dos bancos, informe de rendimento que as pessoas receberam das empresas, tem muita papelada aí para correr atrás, né? Exato. Então, agora a gente aproveitar que o prazo se estendeu um pouco, mas não deixar, como eu falei, para a última hora, e nesse período já correr atrás, já ligar lá para o plano de saúde, para pegar o informe, para o colégio
dos filhos, pegar também o informe, dentista, já deixar a papelada toda separada, toda na pastinha, para que quando começar a gente já possa estar fazendo essa declaração. Mas hoje em dia isso tudo está tão mais fácil, está tudo disponível na internet, está nos sites, a inteligência está aí para ajudar a gente nessas horas, não é, Gilson? E é sobre inteligência artificial que a gente vai falar agora, uma realidade em diversas áreas da economia. A tecnologia permite analisar grandes quantidades de dados de forma rápida, intensificando ou identificando padrões, informações relevantes e ajudando a otimizar processos com mais escala. Isso não é diferente no mercado financeiro, onde startups têm usado a tecnologia para ajudar os clientes a encontrar bons investimentos de acordo com o interesse de cada um e garantir que os processos possam ser feitos com capacidade, agilidade e mais eficiência. Como é que é isso, Gilson, a inteligência artificial e a sua eficiência, a sua inovação para o mercado financeiro? Olá, boa tarde mais uma vez. Vamos lá. Então, a algoritmo ela nasceu com a ideia justamente de facilitar essa tomada de decisão para o investidor, para o operador. Nos últimos anos, teve uma crescência muito grande dentro do mercado brasileiro, a procura por investimento, a procura por operar o mercado financeiro, a procura por uma renda extra, tirar da bendita caderneta de poupança, lá da poupança, o capital e as reservas e colocar em alguns fundos, alguns títulos, alguns produtos no mercado. E com isso, eu vi que existia uma certa deficiência técnica de pessoas leigas. E quando você começa a estudar até o payback, até você conseguir tomar alguma a decisão dentro do mercado, ele é um processo moroso, é complicado, leva um certo tempo. Com isso, e com a minha formação, a gente começou a estudar, a ver essa necessidade, e aí a gente começou a desenvolver a inteligência artificial, linhas de programação, comandos, para operar o mercado, para ajudar o investidor, o operador, a ter uma melhor tomada de decisão. E foi daí que nasceu a algoritmo, com o intuito de ligar duas pontas, o operador, o investidor, a pessoa leiga do mercado, até a corretora. E com isso ajudar a ter um melhor rendimento no seu capital ali. E de que forma tudo isso leva educação para esse cliente leigo, né, nessa ponte? Ele precisa ser educado com essa, como se diz, como diz o próprio nome, ele é leigo, né? Então ele precisa ser educado em relação a essa tecnologia. Sim, o mercado brasileiro ele tem a cultura, uma cultura, digamos, feia, que é, eu preciso ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Isso não existe. A gente está tendo diversas dificuldades hoje por causa disso, porque todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. Isso no mercado financeiro não existe. Dá para se ganhar dinheiro, dá para se mudar de vida, dá para ter uma renda extra, dá para diversificar. Só que você não vai ficar milionário da noite para o dia, que nem é vendido hoje aqui no Brasil. O que é mais fácil de vender no Brasil é coisa fácil. Ninguém quer coisa verdadeira. Então, a nossa dificuldade hoje está sendo isso, é fazer os clientes entenderem que a consistência ao longo do tempo é o que vai trazer rentabilidade para ele. E não, ganhei 10, 15% no mês. No outro mês você perdeu todo o seu capital, você entrou numa exposição de risco muito alta. E então a nossa maior dificuldade hoje não está sendo a parte de TI, nem de programação, mas sim de fazer os investidores, as pessoas entenderem que a consistência ao longo do tempo vai fazer elas terem, multiplicar o patrimônio, terem um agregado ali no teu capital, onde que você vai conseguir, ao longo do tempo, ter um aumento patrimonial. Talvez as pessoas façam a sua própria avaliação de risco de forma errada, elas são conservadoras e aí acham que são arrojadas e não é exatamente isso. Tem erro aí? Sim, o gerenciamento, eu sempre falo, eu estou
dentro do mercado financeiro desde 2016, estudando, mergulhei nesse mundo do mercado financeiro, e de lá para cá eu estudei muita coisa, vi muito conteúdo, vi muita gente ganhar, perder dinheiro, eu ganhei, perdi dinheiro também. Uma das coisas que eu falo hoje, que é o manual, o que todo mundo precisa entender. Não é você ter uma estratégia ou você seguir um guru lá no Instagram. É você saber o seu gerenciamento de risco. É ter um gerenciamento de risco, saber que para você ganhar X, você tem que estar exposto a Y de risco. E entender que muitas das vezes essa tua exposição ao risco vai te levar a grandes resultados ou a uma exposição que às vezes pode te quebrar. E você pode perder todo o capital da sua carteira. Então, isso uma cultura, é um estudo que ninguém ensina no Brasil. Ninguém ensina gerenciamento de risco, nenhum professor, ninguém ensina gerenciamento de risco. E é onde que está a deficiência. Por isso que acontece tantos problemas aí nesse meio. Falar em gerenciamento de risco, a gente tem aí um tema importante aí que está rolando, que é a questão das criptomoedas. Eu já vou falar a respeito disso com você, Gilson, e com o Breno também. Aqui a gente precisa manter um compromisso aqui com a Lilian, ela tem uma necessidade de já se despedir da gente, que ela tem um outro compromisso na sequência. Lilian, antes de te liberar, só queria te mandar uma pergunta aqui, que vem do Jaime, do Jardim Bonfilholi, ele participa sempre com a gente aqui. Ele quer saber qual a estimativa do número de mulheres empresárias em atividade no Brasil hoje. Obrigado, Jaime, aqui pela participação. Olha, eu vou falar sobre mulheres empreendedoras, né? A gente tem uma estimativa de 50, eu falei ontem, num evento, 57% do empreendedorismo no Brasil é de mulheres. Se nós temos um país com 250 quase, né, 230 milhões de habitantes, 110 mulheres, né, milhões de mulheres, a gente deve ter cerca de 37 milhões de mulheres empreendedoras no país, se eu não estou enganada. O número de empresárias, mulheres que lideram empresas, eu não tenho o número para te passar. Infelizmente, eu sempre falo, né, que mesmo com números altos, os números altos não são tão importantes quanto a gente ter que falar que mesmo mulheres que sejam empresárias, que sejam donas dos negócios, que elas passam por maior dificuldade de acesso a financiamento, linhas de crédito, licitações e compras públicas. Então, as mulheres apresentam, elas têm que enfrentar desafios muito maiores do que os empresários homens, né? Então, a gente tem aí teto de vidro, piso escorregadio, tem muita coisa ainda que precisa mudar para que a gente conquiste o espaço, né? Muito bem, Lilian. Então, para a gente se despedir aqui, que eu preciso te liberar para o seu compromisso, enfim, vamos virar essa mesa aí do empreendedorismo. Afinal de contas, o empreendedorismo no Brasil ele significa 5%, 7%, né, de todos os negócios do país, diferentes completamente da Europa. Lá na França, lá em Paris, onde tá a Rafaela, 95% dos negócios se referem ao empreendedorismo, não é isso, Lilian? Então, Mauro, eu queria falar também, deixar sempre claro, né, que a maior parte das mulheres empreendedoras se tornaram empreendedoras por necessidade, para sobreviver, não porque tivessem feito Harvard na vida, não é isso. A maior parte das famílias, né, brasileiras são como mães solos. Então, para que vocês enxerguem com muito carinho, né, cada mulher que luta aqui nesse país para ser uma empreendedora, porque a gente sabe que não é fácil, o preço que se paga é alto, não existe nenhuma mulher que ocupa um lugar de liderança que tenha sido por sorte. Foi com muito sacrifício. Não, mas então... Lilian, obrigado pela participação com a gente, pela presença. Quero te liberar, conforme nosso combinado aqui, para o seu compromisso da sequência aí, tá bom? Obrigado pela oportunidade, a gente se fala. Tá bom, obrigada. Obrigada a todos vocês, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Essa foi a Lilian Schiavo, presidente nacional da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias e também do Grupo de Trabalho Mulheres Industriais do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Distrital Sul. Vamos voltar aqui para falar com o
Breno e o Gilson. Gilson, é o seguinte, essa questão das criptomoedas que está chamando a atenção aí, envolvendo os jogadores, os atletas aí, o William Bigode e o Scarpa agora fora do Brasil. Enfim, o que tem de problemático aí? As pessoas não estão sabendo o que é esse mercado, estão se lançando, se arriscando numa coisa que não tem exatamente a educação? Justamente. Eu sou um pouco cético quanto a criptomoedas. Estudei no meu início lá, em 2016, comecei estudando sobre criptomoedas, a inovação, a ideia que iria trazer para o mundo e tudo mais, só que conhecimento liberta, certo? E com isso, eu fui vendo que existia alguma coisa que não estava certa na história. Por quê? Quando você vai estudar economia, você vai ver dentro do mercado uma ação, um título, uma moeda, ela tem um valor. O porquê desse valor? O dólar, por que o dólar tem a força que ele tem? O dólar tem uma economia de 23 trilhões de dólares por ano. E quando você vai atrás de criptomoeda, você não vê isso. Você não vê essa consistência, você não vê nada nesse sentido. O que você consegue ver? Você consegue ver manipulações, você consegue ver gurus aí falando que X, Y, Z vai ter uma valorização. Você consegue ver muitos escândalos iguais a esse do William Bigode aí, empresas que têm rendimentos, como que eu posso falar, mentirosos, muito alto, que não é a realidade. Então, foi o que eu falei antes. A parte mais difícil do nosso serviço hoje é trazer a conscientização das pessoas que dá para se ganhar dinheiro, o mercado financeiro não é tudo fraude, não tudo é errado, mas existe, infelizmente, como em todas as áreas, pessoas que agem da má fé e trazem produtos que não têm solvência, né? E aí é onde começam corretoras quebrar, bancos fechar, porque começam a ter prejuízos acumulados e se tornam insustentáveis. Em relação a fechamento de corretoras, quebra de bancos, Breno, não demorou nem 2 dias para o Silicon Valley Bank, o 16º maior banco dos Estados Unidos, com 209 bilhões de dólares em ativos, ir à falência. A segunda maior derrocada de um banco da história americana foi consumada agora na sexta-feira, quando órgãos reguladores assumiram o controle da instituição. Fundado há 40 anos no Vale do Silício, o Silicon Valley Bank se tornou uma solução para startups que precisavam de dinheiro para crescer, mas tinham pouco acesso a crédito nos grandes bancos. Enfim, como é que essa quebra do Silicon pode afetar o Brasil daqui para frente? Breno. Você fechou o microfone, Breno. Estava aberto. Vamos lá. Perdemos a conexão com o Breno. Gilson, vamos com você. Como é que é essa quebra aí? A gente não via esse movimento de insegurança desde 2008, lá nos Estados Unidos. Tem também aqui a gente considerar o trabalho do Banco Central americano aí ao longo dos últimos tempos, com a elevação da taxa de juros, se isso tem a ver com esse momento também. Eu acredito que tudo foi uma sequência de erros que o banco tomou ali. Primeiro foi ter entrado nesse mundo de criptoativos. O que eu percebi ainda muito cedo para se ter uma opinião formada, porque isso aconteceu nos últimos 2 dias. O SVB saiu aí de 200 bi para zero. Quebrou no final de semana, e aí o Fed pegou e tomou algumas atitudes, emitiu alguns comunicados justamente para hoje não acordar, não abrir mercado em tudo vermelho. Então eles tomaram algumas atitudes, fizeram alguns comunicados ali para tentar segurar, falando que iriam ajudar a reserva ali de capital dos investidores, para nem todo mundo perder total o capital que estava alocado no banco e tudo mais. Eu acredito
que o Power ele vai trabalhar muito forte para segurar uma possível crise aí dentro das instituições. E eu vejo uma coincidência muito lamentável, porque na semana passada ele foi no Congresso, afirmou no Congresso que acreditava no sistema bancário dos Estados Unidos, e no final de semana um dos bancos mais importantes dos Estados Unidos quebra e entra em insolvência. Eu acredito que o FID vai trabalhar muito forte para isso não ter um efeito cascata, e aconteceu o que aconteceu em 2008, justamente para resguardar os investidores e para não ter uma crise econômica saindo de uma pandemia. Que hoje a estrutura econômica dos Estados Unidos está abalada, mas eles vêm trabalhando com políticas para saírem de tudo que aconteceu aí nos últimos 2, 3 anos e voltarem a perfilar, ter os melhores resultados. Então, eu acredito que vai ter um certo prejuízo, sim. O banco ele vai fechar e vai trazer prejuízo para alguns investidores, mas o FID vai trabalhar com a política de reserva de capital, de emergência, para sanar um pouco essa euforia que vai se criar aí dentro dos mercados. Qual o aprendizado que essas quebras trazem para nós, aliás, para o mundo inteiro, né? Porque em 2008 a causa foi outra, foi a bolha imobiliária. Os investidores ficaram numa condição ali super vulnerável, diferente do que está acontecendo agora. Estão querendo garantir os depósitos de todos, né? Sim, de fato. É que antes, lá em 2018, foi pego de uma surpresa imediata. Tudo aconteceu em efeito cascata. Com o que aconteceu lá, ele trouxe algum material para se precaver. E o FID trabalhou nesse sentido. Acredito que todas as auditorias que eram feitas dentro dos bancos, nada acontece da noite para o dia. O que aconteceu com a Americanas não foi da noite para o dia, o que aconteceu com a FTX não foi para a noite para o dia, o que aconteceu com a CVB não foi para a noite para o dia, o que aconteceu com a Security Bank também não foi da noite para o dia. Essas quebras, elas não são da noite para o dia. Existem pessoas que têm conhecimento e é onde que existe uma certa manipulação que se posicionam dentro do mercado e para ganhar dinheiro. E tem uma informação privilegiada. O problema de tudo isso é o que eu falei antes. As pessoas elas não medem o risco de se comprar uma ação, de se comprar uma posição, não levam em consideração isso e acham que tudo sempre vai ser período de abundância. A estrutura econômica do mundo, ela sempre passou por ciclos. E a gente está vivendo um outro ciclo que se viveu lá em 2008. E eu acredito que quem tiver o seu gerenciamento de risco, a sua proteção, fizer um hedge de uma forma mais assertiva, é o que vai proteger as carteiras, é o que vai proteger o investimento de todos. Aí que entra a ideia de que o gerenciamento ele vai nos assegurar a ter uma vida mais longa e mais consistente ao longo do tempo. Sim. Rafaela, a pergunta que vem da audiência para você, Juliana Rocha está no Instagram, ela quer saber como é que é o uso da ferramenta, como é o uso de ferramentas como o da Testway nos países da Europa. Bom, a Testway já está sendo utilizada na Europa mais ou menos há 8 anos, então eu acho que aqui, antes da parte da pandemia, tudo que aconteceu, já tinha uma conscientização em relação ao papel. Então, eles já tinham dado esse passo de parar com o papel e ir para o digital. E agora, depois da pandemia, que alavancou, vamos dizer, todo esse sistema digital, está sendo muito bem recebida ferramentas como a Testway. Aqui, eles tomam muito cuidado com a parte de lei de proteção de dados, então, para eles é muito importante ter uma solução europeia que está de acordo, né, com todas as leis.
e tanto as partes de business schools, principalmente as escolas que têm planos como Erasmus, que é realmente aquela troca, né, de estudantes. Muitas instituições no Brasil eles têm isso, acaba permitindo que os estudantes possam finalizar as provas no país que eles habitam. Então, aqui eu já vejo um crescimento muito grande, que começou antes da pandemia, e uma aceitação realmente da parte da educação e da certificação. Pessoal, faltando 1 minuto para 1 da tarde, o nosso tempo aqui já acabou, essa edição do programa Gente que Fala chega ao fim. Eu quero agradecer a presença de vocês. Rafaela, você está com a palavra, a sua despedida, a sua mensagem final, bem rapidinho. Muito obrigada, só queria agradecer o convite e fico aqui à disposição, agradeço a todos e desejo uma ótima tarde para vocês. Gilson, sua despedida também, por gentileza, sua mensagem final. Obrigado, pessoal, obrigado aí, tenham uma ótima tarde. Bom, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Só estou olhando aqui se o Breno não voltou, né? Não temos mais o Breno, então vamos aqui encerrar essa edição. Participaram com a gente hoje a Lilian Schiavo, presidente nacional da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, presidente do Grupo de Trabalho Mulheres Industriais do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Distrital Sul. A Rafaela Manes, publicitária, ela é diretora de desenvolvimento de negócios em mercados de língua portuguesa da Testui, ela está em Paris. Lá em Nova Mutum, no interior do Mato Grosso, está o Gilson Seikowski, ele é CEO da Algorithmics Trading, e também esteve com a gente o Breno Mello, empresário e contador lá de Niterói, no Rio de Janeiro. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, Alberto Luchetti na direção-geral da AltV, e você, internauta, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. 1 hora em ponto, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo aqui.